Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos hoje nessa casa que nos acolhe, para que possamos estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, sair daqui mais esclarecidos e mais conscientes de tudo o que acontece da nossa vida e de como o entendimento da doutrina espírita é útil e nos ajuda muito nessa nossa existência aqui na Terra. Que os nossos irmãos que farão uso da palavra sejam ajudados e que todos nós possamos aproveitar desse momento de reflexão e de aprendizado. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, o Washington, falando sobre as reflexões da encarnação. Boa noite a todos. Primeira oportunidade nesse ano de nós estarmos aqui juntos, interagindo mais uma vez, e mais um ano letivo. Se fôssemos ainda jovens e ainda estudantes, né? Mais um ano letivo que se inicia. Mais uma oportunidade de avançar e de chegar a mais uma série. Agradecemos a Deus pela oportunidade de aqui estarmos, através da nossa vontade, do nosso pensamento, da nossa necessidade de conhecer e entender cada vez mais as coisas. E vamos hoje fazer uma reflexão da vida do Espírito, da vida corporal do Espírito. É bastante importante, interessante essa nossa jornada, nossa caminhada, porque no caminho nós vamos refletindo sobre várias coisas. E às vezes no caminho a nossa percepção, a nossa perspectiva muda, varia muitas vezes daquela do início da nossa jornada, da nossa caminhada. Nós vamos voltar agora um pouquinho, lá em 1950. Vamos falar um pouquinho sobre Charles Monroe Schulz. Falando nesse nome, ninguém vai conhecer 1950. Quem é? Esse é um grande cartunista americano que idealizou, criou a turma do Charlie Brown. Todo mundo daquela época sabe que era Charles, aquelas tirinhas, né, que saíam nos jornais, e depois foi feito todas umas tirinhas, e em 1965 começou a sair em vídeo, né, desenho animado, já na TV, era bastante interessante e cativava a criançada, e representava ali situações do cotidiano, da vida diária, e de situações que nós passamos no nosso dia a dia, dentro das perspectivas daqueles que estavam ali, daqueles personagens. Então, nessa observação interessante, vamos aqui trazer algumas tirinhas bastante interessantes que vai nos auxiliar nessas reflexões. Primeiro tem ele falando sobre o agora. O Ninos, né, um dos personagens, tinha o Ninos, tinha o Charlie Brown, tinha a Lucy, né, tinha o Snoopy, bastante conhecido nosso, né, aquele que dormia sobre a casa, né, tinha a casinha dele de cachorro, mas ele dormia em cima da casa. Ele não queria dormir na casa dele, dentro da casa, né? Então tem o Ninos que fala sobre agora, e ele diz assim: eu acho que o mundo é muito melhor hoje do que era antes. Por exemplo, há 5 anos atrás. E o Charlie Brown falou: o quê? Você acha que o mundo está melhor agora? Você não lê jornais? Você não escuta o rádio? Eu não acredito que você está pensando nisso, que você não entende isso. Aí o Ninos olha para ele: ué, mas eu estou dentro dele. Eu estou nesse mundo. Como não está melhor, né? A perspectiva dele: como não está melhor? Eu estou aqui. Há 5 anos atrás, eu não estava aqui, hoje eu estou aqui nesse mundo. Então ele se coloca como ele está participando de um mundo melhor do que ontem. Em outra reflexão tem sobre a preocupação. O Charlie Brown, ele diz assim: é muito estranho que às vezes a gente à noite, né, acorda, fica a noite inteira, coisa assim, e não aparece uma única preocupação na nossa mente. Isto é preocupante. A preocupação dele é não ter nenhuma preocupação ou perder o sono à noite. Olha só que interessante. Agora, Lucy pergunta sobre o trabalho. Quem são todas essas pessoas nos carros? Aí o Charlie Brown responde: ué, elas estão indo trabalhar. E ela fala: trabalho? É, trabalho. Elas estudaram como nós e estão trabalhando. E elas vão trabalhar a vida toda até morrer. Aí Lucy diz: quem inventou isso? Mais uma tirada aí. Quem inventou isso, o trabalho? E por último aqui, aquela de tirar boas notas. O Charlie Brown, ele está muito preocupado, porque ele tem que fazer uma prova. E a professora diz a ele: ele tem que tirar boa nota na prova de história, porque senão ele vai repetir de ano. E o Linus: mas Charlie Brown, o que está acontecendo com você? O que está acontecendo? E ele diz: por que temos que
sofrer toda essa pressão para tirar notas boas. O Nino dá aquela tirada dele, né? Como tradicional. O propósito de tirar notas boas é para a gente passar de ano e ir para o 2º grau. E o propósito de tirar notas boas estando no 2º grau é fazer a faculdade, passar para a faculdade. E depois o propósito de fazer a faculdade é tirar boas notas, estudar mais e fazer uma pós-graduação. E o propósito de fazer isso é para que a gente possa estudar mais e ter um bom emprego. E tendo um bom emprego e tendo sucesso, para a gente ter carro, casa e tudo mais. E para depois a gente casar e ter filhos. E depois a gente mandar os nossos filhos para a escola. Esse é o nosso propósito. Olha só como se desencadeia, na perspectiva dele, esses propósitos, essas reflexões, que são das crianças, mas também serve, encaixa muito bem nos adultos. Daquela época, lá em 1950, mas também nos dias de hoje, na perspectiva e no olhar de hoje, seja do adulto, da pessoa madura, do idoso ou do jovenzinho, daquelas crianças que estão aí a iniciar na escola, a iniciar mais uma temporada, um ano letivo em suas escolas. E nesse processo de desenvolvimento, nós vamos observando que, muito mais do que alcançar os nossos objetivos, as nossas metas, os nossos motivos que vão nos direcionar para os nossos objetivos, existe um caminho. E é nesse caminho que o Linus tem que abrir para compreender mais, para entender nesse processo que não é só apenas tirar boas notas para conquistar isso, e num processo sem fim para ter os filhos e mandar novamente para a escola. E os filhos seguir esse ciclo. Observamos que na nossa jornada evolutiva, no nosso caminhar, muitas coisas nos vêm ao encontro. Na nossa vida encaramos problemas de múltiplas dimensões que requerem de nós soluções. Porque enquanto não chega às soluções, às modificações e transformações necessárias para compreendê-lo, para verificá-lo, para entender o qual é a interação deles para conosco e o quanto nós podemos agir sobre as situações que nos advêm ou aquelas que são criadas por nós, nessa jornada do caminho, nós vamos também aprendendo, nós vamos amadurecendo. E nesse amadurecer, muitas daquelas questões que eram lá no início da nossa jornada, da nossa caminhada, o nosso objetivo final, na jornada, no caminho, ele pode deixar de sê-lo. Ele pode tornar outras coisas, outros valores que nós veremos à frente que são mais essenciais, que são menos temporários, que não são perecíveis com o tempo, em aqueles que a traça corrói e a ferrugem vai corroendo também. E nessa perspectiva, na nossa jornada, nós vamos entendendo e ampliando o nosso entendimento numa perspectiva de que nós estamos num processo de uma dicotomia, que não só estamos aqui encarnados para trabalhar para a manutenção do nosso corpo físico, para o asseio do nosso corpo físico, e nem tampouco para estimular e desenvolver a nossa inteligência, a nossa capacidade de compreender as coisas do mundo, de como elas são feitas, quais são essas composições químicas, os fatores biológicos, o histórico geológico na Terra. Muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Porque nesse corpo ao qual nós aqui utilizamos, nós observamos muito bem que é a alma. Esse princípio inteligente que se desenvolve e que se utiliza dessas oportunidades, como agora cada um de nós estamos aqui saboreando, absorvendo, vivendo, entendendo, superando situações e limitações no nosso caminhar, mas nos transformando, reconhecendo as nossas incapacidades transitórias, temporárias, mas almejando cada vez mais algo além. Como aquela criancinha que vê do outro lado da sala uma bonequinha e ela quer pegar. Se ela ainda não começou a andar, ela vai gatinhando. Se ainda não sabe gatinhar, ela começa a se enroscar e olha, chora, porque ela quer alcançar aquilo ali. Mas nós, à medida que vamos crescendo e desenvolvendo a nossa capacidade, a nossa inteligência, os nossos sentidos, compreendendo a razão e sentido das coisas, e trabalhando e dominando as nossas paixões, as nossas inclinações que nos levam ao desequilíbrio, nós vamos compreendendo cada vez mais o que é melhor para nós. O que é real para a nossa existência. O que é real para o homem. Esse homem que está em processo de transformação, de inovação. Esse homem que a cada existência, a cada oportunidade, a cada caminhar,
apesar do corpo físico se desgastar, as células irem se desgastando e não produzindo a contento como se produzia antes quando era jovem, mas a alma está se transformando, está ficando mais nova, está ficando mais atualizada das coisas que fazem diferença na vida, as coisas que são essenciais e que naquele ponto, naquele objetivo, lá alcançando, porque é uma etapa contínua porque nós sabemos que nós somos espíritos imortais, fomos criados por Deus, simples e ignorantes, sem razão e conhecimento, mas somos imortais. Quando o corpo se desfalece, a alma não vai junto, não ficará junto com o corpo e não degradará. Ela continuará. E essa certeza, essa garantia, nos faz sentir cada vez mais a presença da justiça divina, mas nos faz sentir cada vez nós senhores das nossas conquistas, senhores das nossas vontades e da nossa capacidade de interagir e de vermos o quão nós podemos utilizar as nossas capacidades. Capacidades essas que, apesar de nós estarmos bem evoluídos atualmente no nosso planeta, a raça humana, a coletividade, tecnologicamente, tecnicamente, industrialmente, pois podemos num computador, num mega computador, no hiper banco de dados, colocar ali todas as informações, desde lá da pré-história até agora, tudo no computador, e fazer com que ele filtre, interaja e traga para mim o sumo de todo o conhecimento que tenha. Não levarei uma existência de 100 anos, 200 anos, 50 anos, 20 anos, para absorver todo esse conhecimento. Poderia até absorver, ter ali um sumário, um filtro, e ali aquela engenhoca eletrônica me passa, tecnológica, me passa toda a informação. Aqui, é isso aqui, ó. Isso aqui é o resumo, é o substrato de toda a história da humanidade até agora. Você já sabe isso tudo. Numa existência, você já sabe isso tudo. Mas não basta. Porque aqui está a informação, todo o conhecimento. Mas as percepções, as sensações, as experiências passadas em todas essas transformações de conhecimento, as vivências interrelacionais com as pessoas, com as coisas, isso não passou, não teve como absorver numa existência só, nesse hiperbanco de dados, nesse hipercomputador. Aí vimos as oportunidades, que não são uma única só, mas são várias, são diversas. E nessas diversas oportunidades, nós observamos o quanto nós temos para trabalhar, para desenvolver, para aprimorar. E o quanto e a doutrina espírita, esses ensinamentos, essas informações, nos faz entrever e nos debruçar ali com a lupa, algumas vezes, às vezes distante, não, isso não é comigo. Pelo nosso interesse, nossa vontade, nós observamos que toda essa estrutura, todas essas informações, não são para focalizar, para vir com o microscópio e ver as nossas derrotas, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Não. É para trazer à baila que essas fragilidades, essas fraquezas, essa ainda incompreensão, essa ignorância das coisas, ela é transitória. Ela é passageira. Mas que ela depende de cada um de nós, do nosso movimento, da nossa ação. E isso é importante. E é importantíssimo, porque disse lá Jesus, o reino de Deus está em vós, disse Jesus. Ele disse, está em vós. Ele não disse, está lá, está acolá, está daqui a X tempo. Não, está em vós, está em cada um de nós. Quem disse isso? Jesus. E Jesus, como nosso irmão maior, pela sua experiência, pela sua sabedoria, pelo seu exemplo, pela sua passagem curta aqui na Terra, mas densa de exemplos, de vivências, que até hoje, já faz 2000 anos e uns quebradinhos, nós estamos debruçados, observando, analisando as suas parábolas, os seus ensinamentos, os seus tratamentos para a alma, para o embelezamento da alma, não do corpo. E nos informando, nos trazendo Deus, nos fazendo entender, compreender o Deus que antes nós temíamos e achávamos que o Deus estava na natureza, Deus fazia parte das coisas como uma unidade, como uma célula, como uma matéria, um elemento daquilo ali. Jesus deslocou. Deus não está nas coisas. Deus não está ali, não está lá. Deus está em todo lugar. Mas Deus não é a pedra. Deus não é o vegetal. Deus não é o homem. Mas está ali presente pela sua criação. Nos fazendo entender isso, o nosso coração enche. Enche de certeza. Enche de consolo.
enche de força, porque aí nós sabemos que nós não somos filhos de qualquer um. Nós não somos filhos de um Deus que está brigando contra uma outra força aqui nesse planeta Terra. Esse planetinha aqui, ó, bonitinho, azul, visto de fora. Não, Deus não está aqui brigando, não. Mas Ele está ali nos dando oportunidade de crescimento e de ver as coisas cada vez mais descortinando com os nossos olhos, através da nossa vontade, da nossa conquista, da nossa interação nesse nosso caminhar. Jesus diz, dando aí um novo conceito para o reino de Deus. E aí Jesus dá esse novo conceito para o reino de Deus. Ele está dentro de nós. E nós estamos aqui caminhando e procurando descobrir. Todos nós, humanidade, nas mais diversas religiões, seja lá quais estejamos, neste momento, nós estamos buscando entender e compreendê-los dentro de nós. Se ainda não achamos, paciência nossa. Mantemos-nos na perseverança, no otimismo e na resiliência das situações, das coisas, nessa nossa caminhada. Porque é pouco a pouco. É através da maturidade, é através do bom senso, é através do processo de caminhar, de desgastar a sola, desgastar o corpo, mas renovar a alma, renovar o espírito, a alma que ali está, aproveitando cada oportunidade. E a arte de construir o futuro, contemplar o trajeto até chegar ao destino, isto é importantíssimo para cada um de nós. Que muitas vezes nós, na nossa ansiedade, no nosso afobar das coisas, nós queremos logo chegar no destino. Não curtimos a viagem. Às vezes é como fôssemos crianças, pequenininhos, já chegou? Aí o pai, não, daqui a 5 minutinhos de novo, já chegou? Não. E no trajeto todo, perguntou 20 vezes, já chegou. Porque como ela não entendia, falta 20 quilômetros, volta 15, como não entende ainda essa noção de espaço, para ela é o tempo, passou um tempo, já chegou. Às vezes nós somos assim, nos colocamos como crianças, já chegou, já está na hora. Temos que ter calma, aproveitar o caminho. Aproveitar esse caminho, desse ponto da incompreensão, do que não sabemos, para aquilo que queremos saber, alcançar. E nós sabemos que nós queremos alcançar sempre, está ali, é a felicidade. Pela nossa ignorância, às vezes nós confundimos a felicidade, porque ela às vezes nos apresenta como um pacote, assim, o embrulho como fosse alegria, como se fosse prazeres, e nós confundimos e achamos que aquilo ali. Mas à medida que a gente abre aquele embrulho e vivencia aquilo, faltou alguma coisa na minha vida. Não era isso que eu queria. Bate uma frustração. Ao mesmo tempo, peraí, se não é isso, eu vou continuar procurando. Pelo menos já sei que isto não é. Já diminuir a probabilidade de outras coisas não ser. E assim nós vamos caminhando. Nós vamos enfrentando e aprimorando e aprendendo. Porque os tropeços, às vezes a gente cai e machuca. Mas às vezes o tropeço também é uma alavanca para a gente avançar para frente, para o futuro, para o desconhecido. O importante não é realizar grandiosas coisas grandiosas. O importante é fazer pequenas coisas, todos os dias e muito bem feitas. Porque às vezes nós, pela nossa incompreensão, achamos que as grandes coisas terão um impacto maior e com isso nos garantirá um bônus, alguma coisa que nos renda grandes alegrias, grandes benesses. Mas às vezes, no processo, são pequenas coisas feitas diariamente, mas bem feito, é que vão fazendo a diferença. Por que vão fazendo a diferença? Porque elas vão auxiliando nesse processo a gente ir adquirindo hábitos saudáveis, hábitos criativos e renovadores da alma, da nossa compreensão daquilo que importa na nossa existência. E nesse trabalho de ir transformando e nos adequando, nos aprimorando através dessa construção, nós vamos não só observando nas pequenas coisas e dando seu real valor na sua dimensão do que ele importa e qual o significado dele para a nossa existência, ao passo que as grandes coisas do mundo, da terra, não mais brilham em nosso olhar, não mais fazem o nosso coração bater em querer aquilo. Eu quero aquilo porque aquilo me traz alegria, aquilo está na minha felicidade, mas aquilo é perecível. E eu sou um ser imortal. Eu sou um ser viajante. Nós somos seres viajantes. Outras oportunidades teremos, outros corpos teremos para utilizarmos nesse processo criador.
E assim nós vamos compreendendo, entendendo mais essa dinâmica da vida e vendo que o amor, o trabalho e a solidariedade é importantíssimo para cada um de nós nessa nossa caminhada. Nessa nossa caminhada que Deus preparou, dá oportunidade a todos nós. Todos nós que estamos aqui nesse planeta, os 7 bilhões, quase 8 bilhões de encarnados, mas tantos outros desencarnados, que ainda se encontram também nesse orbe, aguardando as oportunidades, os momentos para também continuar no seu desenvolvimento. E tantos outros mundos e oportunidades que pululam aí pelo esse universo que está se expandindo. Pelas galáxias que estão por aí, aos bilhões, que nós, pela nossa inteligência, através desenvolvendo a tecnologia, alcançando cada vez mais outros lugares. Outros lugares. Se não podemos ir com esse corpo que nós temos perecíveis, nós mandamos para lá satélites para viajar anos-luz, orbitar os lugares e ir descobrindo e mandando mensagem para nós. Olha como nós somos inteligentes. Olha como nós somos capazes de desenvolver essas máquinas, essas coisas tão geniais, tão legais. Imaginemos Deus na sua criatividade, na sua criação, na sua dinâmica da vida, a dar a cada um de nós a oportunidade e a todos os seres que existem, em todos os reinos, a oportunidade de desenvolver, de transformar. E nesse processo, nós só temos a agradecer. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade e por mais uma temporada nesse ano. Nós aqui estamos, no Centro Espírita Friburguense, desenvolver, de trazer à baila esses temas tão importantes e imprescindíveis para nós conhecermos. Se em primeiro momento conhecemos, mas ficamos com uma crítica ou achamos que isso não é para mim, calma, mas já é um conhecimento que chegou. Se conhecemos e achamos interessante, vamos procurar ver, analisar, mas com calma, sem afogamento, para que possamos assimilar, para que seja palatável, para que possamos saborear esses conhecimentos e a contento, e nos transformando e trabalhando esse entendimento dentro de nós. Que mais importante do que saber muita coisa é saber poucas coisas importantes e trazê-las, entronizá-las para dentro de nós, para nos auxiliar na nossa caminhada. Caminhada essa que nós sabemos que é muito difícil, é muito complicada, mas que elas não são maiores do que a nossa potencialidade. Se elas hoje possam estar maiores, é porque nós ou estamos permitindo que ela seja maior, ou nós estamos com a nossa visão hiperdimensionando essas dificuldades. Mas à medida que nós vamos calibrando pelo conhecimento, pela razão, pela fé, pela simplicidade e humildade, nós vamos vendo que não é bem assim. Não é bem assim. E nessa transformação, nós agradecemos a Deus e a todos aqueles que aqui estão presentes também. E que esse ano teremos bastante temas interessantes e atualizados para trazer aqui a luz da doutrina espírita nessas obras fundamentais. E eles estarão atualizados não porque as letrinhas ali se modificaram ali e fizeram alguma coisa e mudou. Não, é porque nós, em relação ao ano passado para esse ano, nós mudamos. A nossa visão, o nosso entendimento, a nossa compreensão, as nossas fraquezas, as nossas fortalezas se modificaram. E elas se modificando, modifica a nossa ótica de ver e entender as coisas e de buscar as coisas que realmente importam na nossa vida. Uma boa noite a todos, uma boa semana para todos aqueles que nos ouvem e que sigamos em frente, caminhando para essa nova temporada, que não é uma série na televisão ou virtual, é uma realidade a qual nós estamos aqui inseridos e curtindo ela, do nosso modo, do nosso jeito, mas aprimorando a forma como nós nos sintonizamos com ela, sabendo que isto é para o nosso bem, é para o nosso aperfeiçoamento. E agora vamos passar para a Ângela, que vai falar da necessidade e dos limites da encarnação. Que nós possamos aproveitar, né, já que nós estamos iniciando o ano, aproveitarmos cada oportunidade que nós estamos tendo de ampliarmos o nosso entendimento à luz da doutrina espírita. Porque através do entendimento, nós vamos nos colocando de forma diferente aí ante os embates da nossa vida, né? Nós trouxemos para estudarmos juntos no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo e também a partir do capítulo 4 também do Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 166.
Então, quem quiser pesquisar, é só ir lá, né, que com certeza vai ser auxiliado. Afinal de contas, quem somos nós? Já pararam para pensar? Quem somos nós? Nós somos espíritos encarnados. Nós somos almas, né, que estamos habitando esse corpo. Mas o que nós estamos fazendo aqui na Terra? Nós estamos em busca de progresso. Tem gente que acha que veio para cá para fazer turismo, mas não é não, gente. Nós estamos aqui para progredirmos, para buscarmos o nosso aperfeiçoamento, o nosso crescimento moral, espiritual, enquanto aqui na Terra, né? E nós vamos vir aqui muitas vezes? Será que eu vou nascer aqui muitas e muitas vezes? Vai depender de cada um de nós. Vai depender como nós nos portarmos aqui. Como que nós vamos vencendo as nossas limitações, entendendo as nossas limitações, para realmente virmos muitas vezes ou menos vezes, né? Então, é importantíssimo essa colocação aí, né? Porque somos espíritos encarnados. Nós estamos mais, né, na parte espiritual do que na parte material. A gente tem que estar mais focado na parte espiritual do que na parte material. Enquanto encarnados, nós somos corpo, né, pesado e grosseiro, somos perispírito, que é aquele elo que une a matéria, corpo denso, com a alma, né? Que é o espírito, que é esta flama, essa inteligência que povoa o universo. A encarnação, do ponto de vista material, da qual havemos na Terra, se limita a mundos inferiores. A encarnação, como aqui, né? A gente aqui carrega esse corpo, a gente tem dificuldades, então é típico da Terra. E vai depender sempre dos espíritos, portanto, libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação. Então, a gente tem que trabalhar para isso, a gente tem que buscar o nosso crescimento espiritual. Mas como que a gente faz isso? A gente tem que se libertar dos vícios, das nossas paixões. A gente não pode ficar preso apenas a esses vícios e a essas paixões. A gente tem que se libertar disso para a gente alcançar mundos maiores, melhores, né? Tem que cultivar a fraternidade, o amor em sua essência, buscando sempre a melhoria moral e intelectual. Está sempre buscando estudar, aprender, entender, ver respostas, né, na nossa vida. Enquanto a gente está na erraticidade, ou seja, fora do corpo, nós podemos ser mais ou menos felizes, livres e esclarecidos, segundo for mais ou menos desmaterializado. Aquele que fica muito preso às coisas do mundo, às coisas materiais, fica sofrendo. Então, mesmo liberto da matéria, mesmo liberto do corpo, fica sempre focado, né, no mundo material. A encarnação é uma punição? Será que a gente tem que vir para cá? Será que isso é um castigo de Deus para nós? Somente os espíritos culpados é que lhes estão sujeitos? Somente aqueles espíritos bem atrasados é que está sujeito à encarnação? A encarnação é necessária para que, com a ajuda do elemento material, o corpo, né, possamos realizar os propósitos que Deus tem para nós. Para nós, Ele confiou a execução de muitas coisas aqui na Terra. A encarnação,
ajuda no desenvolvimento da inteligência do espírito. Então, com essa conexão, né, com o corpo, nós conseguimos a nossa evolução. A gente, enquanto na erraticidade, liberto da matéria, a gente também pode até evoluir, mas tem que reencarnar, tem que estar aqui em contato com a matéria para a gente provar que realmente já está capaz, já é possível, né? Já vence as suas limitações. Então, fomos criados, o Osto até falou isso também, simples e ignorantes, né? Tivemos o mesmo ponto de partida, todos nós, né? Partimos do mesmo ponto e cada um tem que lutar pelo seu aprimoramento. Ninguém evolui para ninguém. Nós temos, né, espíritos que vêm aqui com missão de ajudar a humanidade. E eles vêm para ajudar, nos impulsionar, mas nós, individualmente, temos que fazer a nossa parte. Vocês já observaram, eu já comentei isso aqui, ninguém no planeta todinho é igual a ninguém. Cada um de nós é uma individualidade, por mais simples que sejamos, ninguém é igual a ninguém. Todos nós somos espíritos criados simples e ignorantes e temos que trabalhar pelo nosso aprimoramento individualmente. Cada um tem que fazer o seu dever de casa. Não adianta querer que outro faça. Não adianta. Cada um tem que fazer a sua parte, né? Nenhum de nós temos privilégios. Nascemos e vamos ter a certeza que vamos desencarnar um dia. Ninguém fica aqui. Zé Manel tinha um avô que era português, né? E ele falava assim, ó, dizem que vai ficar um Manuel e uma Maria. O Manuel sou eu. Eu vou ficar aqui para sempre. Que nada, já foi há mais de 20 anos, já foi há bastante tempo. Então, todos nós nascemos aqui e vamos ter que partir um dia. É a única certeza que nós temos que ter. Não adianta pensar, se desesperar. Faz parte das leis de Deus. Nascemos, vivemos, aprendemos, crescemos e vamos partir um dia. E vamos ter que prestar contas do tempo que aqui estivemos. Não pensa que vamos chegar lá, está tudo de bom, não. Como é que foi lá? O que você fez? Como que foi a sua vida? Você passou pelas suas limitações com consciência, sabedor que estava lá para crescer? Não adianta, né? Aí nós temos que pensar o seguinte, mas por que eu não me lembro? Graças a Deus, a bênção do esquecimento. Já pensaram que se nós lembrássemos das peças que nós já fomos, quantas coisas nós já aprontamos no nosso passado culposo? Nós não somos nenhuma flores, não, gente. Nós somos aprendizes. Na escala evolutiva, a nossa Terra está lá atrás. Temos planetas muito mais evoluídos. E nós ainda estamos presos aqui à Terra. É porque nós ainda somos bastante atrasados. Então, a gente tem que ter essa consciência e pensarmos, nós estamos aqui para ajudarmos a Terra a evoluir. Mas a Terra vai evoluir dependendo de cada um de nós. Nós temos que fazer a nossa parte. Não pensa que vai vir alguém, né, fazer por nós. Nós temos que fazer a nossa parte. E graças a Deus nós estamos aqui, né? Vai depender de nós tornarmos a nossa encarnação um castigo quando perdemos a nossa oportunidade e usamos mal o nosso livre-arbítrio. Nós estamos aqui para aproveitarmos, crescermos em espiritualidade, em intelectualidade, em moralidade, para que a nossa Terra também vá progredindo.
A nossa Terra está atrasada porque os seus habitantes ainda estão atrasados, ainda estão presos às coisas do mundo, não buscam o crescimento espiritual, né? É o caso de um estudante, né, que poderá levar menos tempo para se formar em determinado curso, e outro que vai levar o dobro do tempo. Ficou na ociosidade, levou na brincadeira, todo o seu curso não levou a sério, ele vai demorar mais. Assim também somos nós. Nós podemos, né, ampliar, adiantar a nossa estadia aqui na Terra, fazendo o nosso esforço e buscando realmente o nosso crescimento, né? É o caso do estudante negligente e preguiçoso que fica obrigado a repetir certas classes e tudo se torna muito difícil, né? É importante, meus queridos, que a gente liberte a nossa consciência, que a gente busque esse nosso entendimento com certeza que estamos aqui de passagem em busca da perfeição. Não adianta a gente ficar achando que outro vai fazer por nós. Não vai. Nós é que temos que fazer a nossa parte, né? Olha só, um velho mestre pediu a um jovem triste que colocasse uma mão cheia de sal num copo d'água e bebesse. Já fizeram essa experiência? Coisa horrível, né? Qual é o gosto? Perguntou o mestre. Muito ruim, disse o rapazinho. O mestre sorriu e pediu ao jovem que pegasse outra mão do sal e a levasse a um lago. Os dois caminharam em silêncio e o jovem jogou o sal no lago. Então o mestre falou. Pegou um copo de água, beba um pouco desta água. Enquanto a água escorria pelo queixo daquele aprendiz, o mestre perguntou: qual o gosto? Ah, tá boa, disse o rapaz. Você sente o gosto do sal? Não, não sinto não. O mestre sentou-se do lado dele, pegou a sua mão e disse: a dor na vida de uma pessoa não muda, mas o sabor da dor depende de onde a colocamos. Quando você sentir dor, a única coisa que você deve fazer é aumentar o sentido de tudo o que está à sua volta. É dar mais valor ao que você tem do que ao que você perdeu. Em outras palavras, é deixar de ser copo para tornar-se lago. Então, a gente, nisso aqui, nessa história, é uma história assim bastante simples, né? Porque nós lamentamos muito a dor na nossa vida. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de passar por problema, por dificuldade, por perdas. Mas nós temos que observar a importância da dor na nossa vida. Nós estamos encarnados, habitando um corpo, e sabemos que estamos aqui e que vamos passar por muitas dores, por muitas dificuldades, por muitas perdas. Só que a gente tem que focar nisso aí, da grandeza de Deus, e observarmos que são dores passageiras. As perdas, dali a pouquinho nós vamos estar juntos novamente. As dores físicas, se tomarmos remédio, vai passar. E por aí afora. Agora, se a gente ficar lamentando, sofrendo, sentindo como se fôssemos os mais sofredores no planeta, a dor só vai aumentar e vai ser difícil ser superada. Só seria admissível, né? No caso aqui, né? Os espíritos não poderiam encarnar-se uma só vez no mesmo globo e passar
suas diferentes existências em diversos mundos? É uma pergunta, né? Só seria admissível se todos os homens se encontrassem na Terra exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças existentes entre eles, do selvagem ao homem civilizado, revelam os graus que tem que percorrer. Aqui na Terra mesmo, nós temos, né, pessoas que vivem nas selvas, nas tribos, temos os homens civilizados. Então, a gente vê a variação de espíritos encarnados aqui e que estão buscando, né, o seu crescimento. Todos estão passando pelos seus problemas, pelas suas dificuldades, pelas suas dores, mas todos nós vamos sair daqui vitoriosos, dependendo de nós. Então, qual seria, no caso, a finalidade das encarnações efêmeras, das crianças que morrem em tenra idade? Teria sofrido sem qualquer proveito, nem para ela, nem para os outros? As leis de Deus são sábias e perfeitas. Nada que Deus fez e faz é inútil. Então, a gente tem que observar que tem um propósito sempre. Em cada encarnação, cada espírito que chega aqui, Deus tem um objetivo para aquela alma. Se ele vai sofrer, se ele vai passar dificuldades, não importa. É uma chance de crescimento. Nós estamos aqui para isso. Deus quis que os espíritos se ponham de novo em contato, tendo assim ocasião de reparar as suas faltas recíprocas. Ou seja, nas famílias chegam espíritos que às vezes não são muito afins uns dos outros, não, mas que têm que continuar o crescimento, têm que continuar o seu aprendizado. Então estão juntos, não é por acaso, não. Deus colocou junto para que eles vão se burilando, vão se entendendo, vão se harmonizando. Então, né, vão suprindo, ressarcindo faltas recíprocas, né? Tendo em conta as suas relações anteriores, quis ainda fundar sobre uma base espiritual os laços de família, apoiando numa lei natural os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Todos nós fomos criados, estamos aqui para cultivarmos o amor, a fraternidade, a igualdade. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Todos nós precisamos caminhar juntos, buscando o nosso crescimento. Nós estamos aqui para cultivarmos em nós a autoestima. Tem gente que já nasce assim, já achando que tudo está errado, tudo está horrível, mas não é nada disso, não. Nós temos que cultivar a autoestima, o amor por nós mesmos, porque a gente, gostando da nossa vida, observando a nossa vida, nós vamos sempre ser úteis. Nós vamos estar sempre envolvendo as pessoas que nos cercam com laços de solidariedade, de fraternidade e de igualdade. Então, é importante que a gente busque a autoestima. Eu trouxe nesse livro aqui, A Essência da Palavra. Esse livro aqui era do nosso irmão Zé Manuel, e eu achei lá, falei, epa, é ele que, né, vou levar hoje para lá. De Nathanael Branden. Ele nos informa nessa página a importância da autoestima na nossa vida, né? É importantíssimo a gente saber que os problemas biológicos, os problemas físicos, todos nós vamos passar, mas a gente tem que superá-los, né? Ter uma autoestima elevada é sentir-se confiante, adequado à vida. Isto é, competente e merecedor
no sentido que acabamos de citar. A gente tem que agradecer as dificuldades como aprendizado, né? Ter uma autoestima baixa é sentir-se inadequado à vida, errado, não sobre esse ou aquele assunto, mas errado como pessoa. Eu nasci na casa errada, eu nasci na família errada, eu não gosto de ninguém. Então, a gente não é por aí que a gente tem que fazer. A gente tem que gostar de todas as oportunidades que Deus nos dá, né? Ter uma autoestima média é flutuar entre sentir-se adequado ou inadequado, certo ou errado, como pessoa, e manifestar essa inconsistência no comportamento. Às vezes, agindo com sabedoria, às vezes como tolo, reforçando, portanto, a incerteza. Então, a gente tem que buscar esse nosso crescimento, né? A capacidade de desenvolver uma autoconfiança e um autorrespeito saudáveis é inerente à nossa natureza, pois a capacidade de pensar é a fonte básica da nossa competência. É o fato de que estamos vivos e a fonte básica do nosso direito de lutar pela felicidade. Então, a gente está aqui para isso, para sermos felizes. Mas nós é que temos que trabalhar isso em nós, né? Desenvolver a autoestima é desenvolver a convicção de que somos capazes de viver e somos merecedores da felicidade e, portanto, capazes de enfrentar a vida com mais confiança, boa vontade e otimismo, que nos ajudam a atingir nossas metas e a sentirmos-nos realizados. Desenvolver a autoestima é expandir a nossa capacidade de ser feliz. Nós nascemos para buscarmos a nossa felicidade, o nosso crescimento, buscando o nosso aprendizado no nosso dia a dia, né? Não temos de nos sentir miseráveis para querer expandir a nossa capacidade de alegria. Quanto maior a nossa autoestima, mais bem equipados estaremos para lidar com as adversidades da vida. Nós passaremos a ser lagos. O sal aí, no caso, não vai ter a menor importância na nossa vida, né? Então, a gente vai se sentir fortalecido, né? Quanto mais flexíveis formos, mais resistiremos à pressão de sucumbir ao desespero e à derrota. Quanto maior a nossa autoestima, maiores serão as nossas possibilidades de manter relações saudáveis em vez de destrutivas. Pois assim como o amor atrai o amor, a saúde atrai a saúde. E a vitalidade e a comunicabilidade atraem mais do que o vazio e o oportunismo. Então, a gente está aqui cheio de oportunidade. Nós estamos sempre cercados de amigos, de companheiros, né, que caminham juntos conosco. Então, a gente tem que observar e tirar proveito disso. Tirar proveito buscando o nosso crescimento. Saúde vai depender da gente, da nossa situação mental. Se a gente for se entregar por tudo, nós vamos viver só chorando. Então, não podemos ser assim, nós temos que ser fortes, enfrentarmos as adversidades da vida com esperança e fé no futuro. Estamos aqui na Terra para crescermos, para aprendermos. Isso depende de nós. Ninguém vai fazer isso por nós. Nós é que temos que dar os nossos passos nessa terra abençoada. Então, façamos, meus queridos, a nossa parte, né?
Quanto maior a nossa autoestima, mais inclinados estaremos a tratar os outros com respeito, benevolência e boa vontade, pois não os vemos como ameaça. Não os sentimos como estranhos e amedrontados no mundo que nós jamais criamos. Uma vez que o autorrespeito é o fundamento do respeito pelos outros. Então, a gente vê, né, nessa página desse jovem que Nathanael Branden, a importância da gente buscar, sim, o nosso crescimento. Crescimento pela autoestima, crescimento pelo aprendizado, buscando as leituras, buscando os nossos relacionamentos, observando que a morte não é nada. Diz aqui Santo Agostinho. Apenas passei para o outro mundo. Eu sou eu, tu és tu. O que fomos um para o outro ainda o somos. Dá-me o nome que sempre me deste. Fala-me como sempre me falaste. Não mudes o tom a um triste ou solene. Continua rindo com aquilo que nos fazia rir juntos. Reza, sorri, pensa em mim, reza comigo. Que o meu nome se pronuncie em casa, como sempre se pronunciou, sem nenhuma ênfase, sem rosto de sombra. A vida continua, significando o que significou, continua sendo o que era. O cordão de união não se quebrou, porque eu estaria fora de teus pensamentos. Apenas porque estou fora das tuas vistas? Não estou longe, somente estou do outro lado do caminho. Já verás, tudo está bem. Redescobrirás o meu coração, e nele redescobrirás a ternura mais pura. Seca tuas lágrimas e, se me amas, não chores mais. Então, toda vez que alguém, partir da nossa família, porque nós estamos vivendo aí essa pandemia, muitos desencarnes, Então, a gente tem que ver que essas pessoas continuam vivas, vão ter outras oportunidades de retornar aqui nessa escola que é a Terra e que nós possamos continuar esse aprendizado junto, Obrigada pela atenção de vocês e até uma próxima oportunidade.